Eu sou a Hannah Hassani e esse é o Olha Que Legal. Oi meninas, tudo bem? Tá começando mais um Olha Que Legal e hoje o assunto é um pouquinho mais sério, um tanto quanto polêmico também. Vou falar pra vocês sobre as mulheres do Oriente, sobre as leis que elas podem e não podem seguir, sobre a opressão que elas sofrem em seus devidos países e sobre o sentimento e a dança delas também. Como eu achei muito material, eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. A primeira eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho, sobre o material que eu encontrei, sobre as leis e pedir um pouquinho da opinião de vocês. E a segunda eu vou colocar reportagens de toda essa matéria que a gente vai abordar aqui, tá? Então fiquem ligados. Mas para não perder o costume, já deixa o seu like aqui no canal, se inscreve e clica no sininho se você quer receber as notificações a cada vez que eu postar um vídeo para vocês. Vamos lá então, gente? Primeira coisa, a minha primeira intenção para esse vídeo era falar um pouquinho sobre as mulheres do Afeganistão, que são as que mais sofrem, na verdade, com o machismo, o preconceito e essas leis que infelizmente existem para essas mulheres, né? Então, eu comecei a pesquisar, comecei a achar material e eu pude perceber que em outros países lá dos Emirados também acontecem coisas nesse tipo. E aí eu troquei o tema de mulheres do Afeganistão por mulheres do Oriente, porque nas reportagens do vídeo 2 vou falar um pouquinho sobre os outros países também. Mas hoje o foco vai ser o Afeganistão, com as leis talibãs, certo? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho do que acontece nesses países. Minha opinião, tá? Toda mulher, todo ser humano nasceu para ser livre. Porém, de acordo com a cultura, com a religião e com a crença de cada lugar, as pessoas tratam essas pessoas de uma forma ou de outra. E hoje, estando num país mais livre, graças a Deus a gente mora no Brasil, eu posso enxergar o quanto essas mulheres devem sofrer com o que elas passam no dia a dia, com a forma que as pessoas enxergam tudo isso, né? A vida delas, a trajetória. E para vocês terem uma noção, as mulheres, elas têm a prévia de vida, né? A qualidade de vida, elas vivem geralmente até os 43 anos. Gente, eu tenho 28. Muitas pessoas, muitas alunas minhas têm 60. Imagina que não chega nem na metade disso. É muito pouco, né? Então é uma vida escassa, é uma vida sem brilho, sem amor, eu não conseguiria viver num país assim. Então eu sou um pouco feminista, não chego aos extremos, né, de brigar e tal, de ficar discutindo, eu não gosto, mas eu defendo muito as mulheres, porque hoje a gente tá muito mais igualada ao universo masculino do que antes, né? E eu tenho muito orgulho disso. Poder fazer o que você quer, usar calça, andar de moto, ter um emprego, sustentar sua família, ser mãe solteira, vocês podem tudo, eu posso tudo. E graças a Deus aqui é assim. Mas, gente, não vai pensando que porque é Emirados, porque é um país bonito, cheio de pirâmides, né? Areia e é o universo do dança do ventre. Não é assim que funciona. Lá a dança não é tão bem vista quanto a gente acha. Lá a mulher não tem opinião. Lá a mulher ela é proibida de fazer uma série de coisas e ela meio que é propriedade do marido. A mulher ela é obrigada a se casar cedo, ela é prometida, né, para determinado marido, para determinada família, e esse marido passa a ser o dono da mulher praticamente. E ela perde a sua opinião, ela perde a sua vontade de viver, né? Ela não pode fazer nada. Eu vou falar aqui um pouquinho das leis lá do Afeganistão. E o que acontece? A mulher ela vai perdendo seu brilho, aquela vontade de viver. Eu não conseguiria me imaginar nessa situação. Lendo as matérias que eu busquei, eu me senti um lixo de imaginar que existem pessoas que vivem assim, sabe? E a gente não pode fazer nada, porque é a cultura deles, são as leis deles, e a gente tem só que respeitar. Eu não concordo, respeito, mas eu jamais gostaria de viver na pele dessas mulheres. Eu vou ler pra vocês um trechinho de um poema, eu vou chamar de poema, mas é até estranho, porque é um desabafo de uma mulher de lá, né, do Afeganistão. E em sequência eu vou ler algumas leis que elas
tem que praticar, porque senão elas são presas, mortas, estupradas, chicoteadas. Só pra vocês terem uma ideia do que acontece por lá, tá? Dá uma olhada, depois eu vou deixar aqui nos comentários o link desse blog que eu encontrei. E não foi só lá, eu fiz uma pesquisa imensa e achei em diversos lugares. Eu vou deixar lá depois pra vocês conseguirem dar uma pesquisada também, tá? O texto se chama Lamentos de uma Mulher Afegã. Eu vou abaixar pra ler e às vezes eu volto aqui pra vocês, tá? Ó. Dói-me quem sou, pois sou quem não queria ser. Dói-me na alma o universo inteiro, que chora a dor dos inocentes. Dói-me tudo pelos teus olhos destruídos, teu futuro incerto. Dói-me pelo amor que lhe é proibido. Dói-me pelo seu útero que é alma amaldiçoado e pelo seu olhar castigado. Dói-me o peito e depois o pensamento, pelas crueldades cometidas a ti e pelas chagas a sangrar e a doer. Dói-me as entranhas pela falta de comida e o gole de água que você não tem. Dói-me a vida pela guerra e os tiros nas costas que você vê. Dói-me o rosto e o rosto pelo véu e a burca que você usa. Olha o notebook aqui tampando meu rosto. Dói-me saber que o seu corpo, que não é por direito seu. Dói-me a existência pela liberdade que ninguém jamais lhe deu. Dói-me o grito que lhe deteve. E dói-me muito e muito mais a dignidade que você nunca teve. Gente, é pesado. Aqui tá assim, para Elife e todas as mulheres que não têm direito à liberdade e dignidade. É um desabafo de uma mulher afegã, onde ela não tem direito ao próprio corpo, à própria opinião e às próprias vontades, né? E aqui eu vou falar pra vocês sobre as regras impostas ao regime talibã. E lá é assim que funciona, minha gente. O homem manda, o homem domina, a mulher abaixa a cabeça. Nascer mulher é amaldiçoar, elas são amaldiçoadas, elas não são bem-vindas. Se a mãe espera uma menina, ela já sabe que ela vai ser maltratada, ela não vai ter um bom futuro, né? Ela tá ali pra servir o homem. Por isso que eles querem tanto meninos, né? Uma mulher que dê filhos homens pra honrar e pra crescer a família, porque a mulher tá ali, porém a mulher ela não vai conseguir ter uma família ali, né? Você nasceu na sua família Saad. E aí a família Saad tem uma menina, essa menina vai casar com a outra família. Essa família vai ter essa menina como propriedade depois, entendeu? E ela não pertence mais a essa família, ela é do marido. E isso acontece, gente, com 12 anos, 11, 12, 13, é muito precoce, né? E as meninas têm que se acostumar com isso, é tudo muito cedo. E elas não são felizes, gente. Infelizmente, elas vivem isso e aprendem a aceitar, né, essa triste realidade. Vamos para as regras, então, do regime talibã. E eu vou comentando o que eu acho aqui junto, tá? A primeira regra: é absolutamente proibido às mulheres qualquer tipo de trabalho fora de casa, incluindo professoras, médicas, enfermeiras, engenheiras e etc. Você não pode trabalhar, você não pode exercer uma função, você tem que ser dona de casa, você tem que cuidar dos seus filhos e você tem que deixar tudo pronto para quando seu marido voltar. Bem, 2. É proibido as mulheres andar nas ruas sem a companhia de um mahram, que é pai, irmão ou marido, tá? Então, você não pode sair sozinha na rua. Se você estiver passando mal, se você estiver com alguém do outro lado da rua morrendo, você não pode ajudar, porque você só pode pisar pra fora de casa na presença de um homem da família. Ok? 3. É proibido falar com vendedores homens. Se você vai comprar alguma coisa, você tem que procurar uma vendedora mulher. Você não pode pronunciar a sua palavra para um homem. Você está fora da lei. Legal? 4. É proibido ser tratada por médicos homens. Hoje aqui no Brasil muitas mulheres optam, mas optam, é opcional, né? A pessoa quer ser tratada por uma ginecologista mulher, por exemplo. Mas lá, gente, até clínico geral, é tudo mulher. Mulher não pode ter contato com homem, que não seja o marido ou um ente da família, que seria do próprio marido, certo? Bom, 5. É proibido o estudo em escolas, universidades ou qualquer outra instituição educacional. A mulher é obrigada a não ter conhecimento, a não adquirir uma mentalidade um pouco mais aguçada, porque o homem quer sempre estar na frente. Isso pra mim é machismo.
né? Mas é a cultura deles, a gente tem que respeitar. Mas eu não concordo. 6. É obrigatório o uso do véu completo, que é a burca, que cobre a mulher dos pés à cabeça. Agora não vai pensando que aquele véu bonitinho que vem aqui. A burca lá do Talibã, das mulheres do Afeganistão, é aquela burca inteira que tem só uma telinha aqui na frente, mal dá pra ver os olhos da mulher. Então ela é totalmente coberta, ela é totalmente anulada. Em outros países, como Egito e tudo mais, elas usam apenas o véu para cobrir o cabelo, né? E deixam os olhos à mostra e usam umas roupas mais tradicionais. Lá não, gente. É uma burca inteira de uma única cor, geralmente no azul escuro. Então todas as burcas são iguais. Todas as mulheres são idênticas. Você não consegue reconhecer na rua quem é quem. Legal também, né? Pois é, gente. Bom, falei do véu, né? Então vamos pra 7. É permitido chicotear, bater ou agredir verbalmente as mulheres que não estiverem usando as roupas adequadas. Essa burca, tá? Só pra vocês saberem. Ou que estejam agindo em discordância com o que o Talibã quer. Ou ainda que estejam sem o seu mahram, marido, esposo ou um ente da família. É, gente, complicado, né? A gente pensa que a gente vive num país ruim e quando a gente se depara e olha pros outros lugares, é muito pior. 8. É permitido chicotear mulheres em público se não estiverem com seus calcanhares cobertos. Ô brasileira, você que usa mini saia, shortinho, rasteirinha, você se imagina o tempo todo coberta? E não é assim, gente. Não é uma saia longa e uma rasteirinha porque ela faz 45 graus. Não, é sapato cobrindo o pé todo. Você não pode mostrar nenhum pedacinho da sua pele, porque você está fora da lei. Você se imagina vivendo assim? Eu não, de jeito nenhum. 9. É permitido jogar pedras publicamente em mulheres que tenham tido sexo fora do casamento. Vários amantes foram apedrejadas até a morte. Não é legal a traição, mas no sentido que elas vivem, nessa cobrança de ser perfeita, ou até mesmo de ter... elas são humilhadas pelos maridos, né? Elas são apedrejadas, elas são anuladas. Então, se elas acham alguém que trazem algum conforto, óbvio que elas vão querer conviver com essa pessoa. Só que se elas fazem um adultério, se elas traem esse marido que não é tão bom pra ela, não é o marido que foi ruim. Não, o homem sempre tem razão lá, entendeu? A mulher vai ser apedrejada até a morte. É pesado, né? Olha o meu cachorro aqui, gente. Fala oi, Mazinha. Fala oi pras pessoas. Oi, gente. Vamos pro próximo? Bom, é a 10, né? É proibido qualquer tipo de maquiagem. Muitas mulheres tiveram seus dedos cortados por pintar as unhas. Gente, é um absurdo isso, um absurdo. Em outros países que não é no Afeganistão, a maquiagem é permitida, principalmente dentro de casa, né? Quando põe o véu, ficam só os olhos maquiados e tudo mais. No Afeganistão é proibido, em casa, fora, não pode. A mulher realmente tem que se anular, certo? 11. É proibido falar ou apertar as mãos de um estranho. Não pode falar, e aí? Jamais. Beijinho no rosto? Nunca. Apertar a mão e falar, oi, boa tarde? Esquece. Contato algum. 12. É proibido a mulher rir alto. Nenhum estranho pode sequer ouvir a voz da mulher. Absurdo, né? Hoje eu posso falar, eu posso sorrir, falo com quem eu quiser, e lá elas não podem nem rir em voz alta. Tudo bem. 13. É proibido usar saltos altos que possam produzir sons enquanto andam, já que é proibido a qualquer homem ouvir os passos de uma mulher. Gente, o que eles querem da vida? Por que não explode todas as mulheres logo, né? Eles não querem saber. As mulheres têm que se anular, as mulheres têm que sumir, não podem expor opinião, elas não podem falar o que são, elas não podem ser elas mesmas, elas não existem, né? Elas estão ali para ser um objeto, um sonho de consumo do homem. Isso é horrível, horrível, horrível. Eu fico indignada, desculpa, gente. 13, agora 14. A mulher não pode usar táxi sem a companhia do mahram, que é o marido, esposo ou alguém da família. Gente, é realmente
Uma lástima, né? A gente para pra pensar e ver o quanto a gente é abençoado aqui no Brasil. 15. É proibida a presença de mulheres em rádios, televisão ou qualquer outro meio de comunicação. Lá você só vai ver homens trabalhando nessas funções. Em plateias, essas coisas, não existe a presença da mulher. A mulher foi feita para fazer o chá. A mulher foi feita para cuidar dos filhos. A mulher foi feita para estar dentro de casa. Lá, tá, gente? Pelo amor de Deus. 16. É proibido às mulheres qualquer tipo de esporte ou mesmo entrar em clubes e locais esportivos. Imagina isso aqui. No Brasil não ia funcionar nunca. Elas não podem trabalhar o corpo. Não. É pra ficar dentro de casa. É um objeto. 17. É proibido as mulheres andar de bicicleta ou motocicleta mesmo com seus marrãs. Elas não podem montar em nada. Então a bicicleta... Eu sou ciclista e eu tô tirando minha carta de moto agora. Eu não me imagino sem isso hoje. Eu vivo por aí andando, pedalando. Imagina não poder, nem se for a pessoa que está com você, o seu marrão, o seu marido, você não pode ir na garupa. É proibido. Você é multada, você é apedrejada, você é chicoteada porque você montou numa bicicleta. Nossa, gente, que mundo é esse, né? O que é isso? O que acontece? Onde eu tô? Bicicleta. Tá, 18 agora. É proibido o uso de roupas que sejam coloridas ou, em suas palavras, que tenham cores sexualmente atrativas. Pra eles, se você não tá com a cor azul escuro, que é a cor da beca delas, aquelas vestem, né? Enfim, você tá atraindo o homem a chamar a sua atenção. A culpa é toda sua porque você usa roupa colorida. Você chamou minha atenção sexualmente. Legal. Aqui no Brasil teve uma polêmica, né? Sobre estupro e tudo mais. Lá não é só isso. Lá você é morta. Triplamente pior do que acontecia aqui. Aqui a gente ainda tem luta, tem garra, a gente consegue ir atrás, né? Lá elas não têm esse poder porque a lei tá a favor dos homens, tá? Ao contrário, eles não querem saber o que a mulher pensa e nem defender. A gente ainda tem a Lei Maria da Penha. Lá não tem essas coisas, gente, pra te defender, não. Bom, 19. É proibida a participação de mulheres em festividades. A mulher não pode se divertir. 20. As mulheres estão proibidas de lavar roupas nos rios ou em locais públicos. Lavar roupa só dentro de casa. Lembrando que isso tudo, gente, é no Afeganistão, tá? Em outros países dos Emirados isso é sim permitido. 21. Todos os lugares com a palavra mulher devem ter seus nomes modificados. Por exemplo, o Jardim da Mulher. É um nome de um lugar. Esse é o Jardim da Mulher. Agora deve passar a se chamar Jardim da Primavera. Nem o nome mulher eles podem deixar. É um preconceito, assim, fora do comum, né? 22. As mulheres são proibidas de aparecer nas varandas de suas casas. Imagina você não ir na janela da sua casa, na varanda da sua casa, não poder olhar se o dia tá azul, não poder ver se tá chovendo. Que absurdo. 23. Todas as janelas devem ser pintadas de modo as mulheres não serem vistas dentro de casa por quem estiver fora. Eles escondem mesmo, sabe? Eles querem trancafiar. Isso é praticamente um sequestro. Para, o que é isso? Nossa, eu fico irritada. 24. Os alfaiates são proibidos de costurar roupas para as mulheres. Só costuram para os homens. 25. Mulheres são proibidas de usar os banheiros públicos. A maioria não tem banheiro em casa. É isso mesmo, gente. 26. Ônibus públicos são divididos em 2 tipos, para homens e mulheres. Os dois não podem viajar em um mesmo ônibus. Também, né? Se a mulher levantar o olho, ela é apedrejada, até melhor que ela vá só com as mulheres mesmo. 27. É proibido o uso de calças compridas, mesmo que debaixo do véu. Só saia, gente. Ela não pode ter nada que marque o seu corpo, de forma alguma. Bom, 28. Mulheres não podem se deixar fotografar ou filmar. Elas têm que fugir. Elas não podem deixar ser fotografadas. 29. Fotos de mulheres não podem ser impressas em jornais, nem livros ou revistas, ou penduradas em casas e lojas. 30. O testemunho de uma mulher vale a metade do testemunho de um homem. A mulher não pode recorrer à corte diretamente. Isso tem que ser feito por um membro masculino de sua família. Gente, que absurdo, né? Você falar não vale. Você tem que falar pro homem, o homem tem que te apoiar, o que é difícil.
Ele vai falar e ainda vale metade porque é da mulher a palavra. Absurdo. O próximo. É proibido as mulheres cantar. Ah, eu canto o dia inteiro. O dia inteiro. Pensa você não poder expor. Acho que elas, gente, por não poder se expor, não poder falar, não poder cantar, devem até perder a voz, né? Próximo, penúltimo já. É proibido a homens e mulheres ouvir música. Não pode ouvir música. O que eles fazem o dia inteiro? Pelo amor de Deus, eu não vivo sem música. Eu vivo de música. É o dia inteiro com música. Última, é completamente proibido assistir filmes, televisão ou vídeo. Eles não podem fazer nada. Elas não podem fazer nada. Fala pra mim agora. Como que você acha que uma mulher que vive lá no Afeganistão se sente no seu dia a dia? Ela não pode dirigir a palavra a uma pessoa do sexo oposto. Ela não pode sair na rua, não pode cantar, não pode ouvir música, não pode trabalhar. Ela não pode ter contato com o pessoal da família, né? Ela tem várias opressões que fazem ela se sentir para baixo. O que acontece? Essa mulher quer se matar, essa mulher tem depressão profunda, essa mulher não quer viver. Essa mulher, ela quer dar um filho homem pro seu marido, e se ela tem uma filha menina, ela é agredida, porque ela não foi capaz de dar um filho homem. Entende? Porque a mulher vai sofrer, a mulher não vai ser da família. O pensamento dessas pessoas é extremamente machista, é extremamente desumano. Óbvio que deve ter coisas positivas, mas falando desse aspecto, sinceramente eu acho um lixo esse país. Eu não consigo me imaginar vivendo lá e eu tenho muita dó das pessoas que vivem nesse mundo, né? Elas podem se acostumar, elas podem sobreviver a isso, mas elas não têm noção do que aqui fora espera por elas, né? E se elas pudessem sair de lá, seria muito melhor. Elas teriam uma vida, elas teriam uma chance de expor as suas opiniões e elas teriam como sobreviver, né, aqui fora. É um absurdo viver desse jeito. Eu realmente fico chateada e chocada com a forma que elas são tratadas lá fora. Aí você me pergunta assim, Hannah, o que a dança tem a ver com isso? Acontece que existe um folclore no nosso meio que chama Dança das Mulheres do Afeganistão. Na verdade, essa dança não existe lá. Elas não podem nem ouvir música. Como que elas vão dançar e se expressar, né? Mas o que acontecia? Na lenda, diz que as mulheres que estavam sofrendo esse tipo de opressão, elas viviam tão angustiadas que a única forma de elas liberarem essa angústia era colocando a dança delas pra fora. Então elas tinham movimentos assim fechados, movimentos que traziam pra elas uma forma de liberar um pouco desse sentimento que elas sentem, né? E isso é uma lenda, tá, gente? Essa dança nem sempre vai existir de verdade. Hoje a gente ensina que tem que estar com a burca, né? No caso, aqui a gente só usa um véu, chamado véu beduína, que deixa só os olhos aqui à mostra. E se dança sem nenhum tipo de sorriso. As músicas são tristes, né? No ritmo Ayubi, bem lento. E elas dançam se arrastando e tentando demonstrar para as pessoas a aflição que é viver dessa forma e o quanto elas estão infelizes, né? Então é uma dança de liberação das coisas ruins, mas não é gostosa de assistir, dá um sentimento assim de angústia fora do comum. Eu vou deixar um vídeo aqui no final para vocês verem um pouquinho de como é a dança das mulheres do Afeganistão, retratada por uma aluna da Radara Nur. Beijo, Radara, pra você. Sua aluna arrasou nessa dança. Então vou deixar um trechinho para vocês terem uma ideia de como funciona, lembrando que é só um folclore, isso não existe de verdade, tá, gente? Nem seria permitido.
Bom, gente, como eu falei, esse assunto ele vai render muito. Então eu vou deixar a próxima etapa, que são as reportagens e outros tipos de discussões e dos outros países, que não é o Afeganistão, pro segundo vídeo, tá? Então esse assunto continua, eu vou colocar umas reportagens bem legais, espero que vocês assistam até o final para conseguir expor a opinião de vocês. Eu quero muito saber, de verdade, o que vocês acham sobre isso, numa discussão saudável e retratando como vocês se sentiriam na pele de uma mulher afegã. Deixa aqui pra mim nos comentários, tá, gente? Sábado que vem, então, segunda parte aqui das Mulheres do Oriente. Fiquem ligados e assistam, tá? Um beijo, bom final de semana. Esse fim de semana tem mercado persa. Boa sorte pra todo mundo. Que todo mundo dance muito bem. Eu estarei lá no domingo, dando um beijo em todo mundo que eu conseguir, um agarrão. Então, no sábado eu tô de volta. Um beijo pra todo mundo. Fiquem ligados às 9 horas da noite, tem segunda parte. Beijo, beijo, beijo.